faz parte do meu trabalho, mas eu sempre quero que o time ganhe. Porque se o Vasco gana, eu sempre falo, a torcida feliz, todo mundo feliz, os jogadores felizes, mas meu trabalho é fazer gol. Então, como que uma coisa leva a outra. Mas é isso. Ele tem razão. Eu tô muito feliz. Que domingo. Quando o Vasco ganha, tudo é maravilhoso. Obrigado, Verrete. Você tem toda a razão, irmão. A torcida do Vasco fica muito, mas muito feliz. Ai, família vascaína. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo e eu quero dividir essa resenha em algumas partes. Vamos falar aqui sobre o trabalho do Carille, destacando uma resposta dele na coletiva de ontem. O Carille soltinho. A vitória faz bem pra todo mundo. O Verrete tem toda a razão, soltinho. Fazendo gracinha ali com o jornalista. Eu gosto disso, eu gosto de beliscar um título. Quietinho, João Vitor também falando sobre a atuação do Vasco. Quero trazer aqui alguns jornalistas também. O Faísca lá do canal Atenção Vascaínos. Fernando Campos, que é vascaíno da ESPN, falando da atuação do Vasco. Pra gente debater aqui. Vamos dividir também essa resenha exaltando Pablo Verrete. E a melhor maneira de exaltar Pablo Verrete, reações dos rivais. Flamenguista secando, tricolor secando. Que homem é Pablo Verrete? E a outra parte dessa resenha é sobre você. Tem alguém aí que sabe fazer vinheta, alguma edição para me ajudar? Eu tô a fim de montar um quadro novo aqui no canal. Todo dia seguinte, após o jogo, eu vou destacar aqui alguns comentários. Porque vem um ou outro aqui falar: Thiago, você fala merda, tu não sabe o que fala. E eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque eu entendo que esse cara que comenta isso se acha o dono da verdade. E eu nunca quis passar essa mensagem para vocês. É só a minha opinião. Então resolvi destacar aqui alguns comentários. E aí eu tô pensando no nome do quadro. Thiagão, você fala merda. Você só fala merda. E você? Gostou? Aí tu faz aquela edição assim, ó. Tem na televisão? Chato, tô muito feliz com a vitória de ontem. Outra resenha que tem que destacar aqui também, o chororô do esporte. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso também. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e iniciar esse quadro. Thiagão, você só fala merda. E você? Olha só, o meu amigo Ricardo comentou o seguinte, ó. Não fala que o PH joga muito. É o fim, esse cara é muito ruim. Pior jogador do Vasco, abaixa a cabeça e sai correndo igual um maluco. Não tem visão nenhuma de jogo. Ô, meu amigo Ricardo, eu não vou falar que você tá completamente errado, não. Agora, é muito o que o Lucas Pedrosa fala do Verrete, que eu concordo com ele nesse sentido. Se o Verrete fosse bom com a bola nos pés, o Verrete não tava no Vasco. O Verrete não estava no Vasco. E a mesma coisa eu vou falar do PH. Se o PH levantasse a cabeça na hora de decidir, se ele pensasse um pouco mais, se ele batesse bem na bola, tipo um Pumita da vida, ele não estaria no Vasco. Com certeza é um lateral nível de Europa. Porque ele é muito forte fisicamente, ele tá marcando muito bem, tem uma boa arrancada, ninguém tira uma com ele ali no mano a mano, aquele Barleta tava tentando e ele ganhando todas. Então, irmão, se o PH fosse um cara inteligente ali na última tomada de decisão, não estaria no Vasco. Agora, eu não falei que o PH é craque. Agora, será que tem algum vascaíno nesse mundo que me acompanha aqui que vai falar que o PH não foi bem ontem? Como o meu amigo aqui, Ricardo? Então ele entra nesse quadro, Thiagão, só fala merda. E você? Não é possível. Não é possível achar que o PH foi mal ontem. Principalmente, eu acho que a primeira função do lateral é marcar. E nesse sentido foi muito bem. Claro, poderia ter tirado um 10 ali naquela arrancada, chegou bem no fundo, era só olhar, rolar pra trás, quer encontrar ali, sei lá, Payet, tinha vários jogadores ali. Felizmente ele bateu no gol. Mas, poxa, falar que o PH foi mal ontem. Seguindo aqui, esse aqui eu acho que eu posso dizer agora que é o meu hater número 1. Olha só, que legal. Coutinho, tecnicamente, nunca tá bem. Isso é segundo ele, tá? Mas se esforçou, já paga o que ele ganha. O Payet joga 10 minutos, dá passe todo jogo, mas não serve. Você é maravilhoso com as suas opiniões. Uma babação com o Coutinho e só lembrando, ele também ganha acima de 1 milhão. E tá entregando o quê? Responde, Thiagão. Eu respondo ou você responde? Não, deixa comigo. Tá na tela pra você, meu amigo... Poxa, tá difícil aqui o nome. Mas olha só, vamos lá. Felipe Coutinho, nos últimos 5 jogos, 3 gols, 2 assistências, 5 participações em gols. Paro por aqui.
Para por aqui, melhor, né? Pega aí o número de gols dos meios no futebol brasileiro. Felipe Coutinho tá lá em cima. Para por aqui, né? Para por aqui. Irmão, não deixa o seu ódio desse rosto belo aqui atrapalhar o seu julgamento. O que eu disse ontem em relação ao Felipe Coutinho é uma questão de exigência, porque ele é gênio, porque ele é craque. Coutinho estava mal na partida ontem, só que algumas decisões ele errou. E ele é gênio, ele é craque, ele tem que acertar aquele passe diferente, como ele fez lá contra o Melgar, aquele gol, que não é possível que você esqueceu daquele gol contra o Melgar, aquele passe mágico que ele deu pro Verratti. Irmão, olha esse belo rosto, não deixe esse belo rosto atrapalhar o seu julgamento. Você tem um gênio no seu time, um gênio em relação ao Payet. Não é possível que você não concorda comigo, o Payet é isso aí, cara. É 10, 15, 20 minutos finais. É isso. Aí você vai tirar o melhor dele. Agora, se ele iniciar uma partida, até por uma questão de idade também, o Felipe Coutinho tá melhor fisicamente que ele. Tá com 32, 33. Então, essa evolução física que eu tô falando do Felipe Coutinho, ela é muito importante, porque se ele estiver bem fisicamente, ele vai entregar, ele vai deixar você feliz. Então, ó, mais uma vez, não deixa esse belo rosto atrapalhar o seu julgamento. Não deixa. Meu Deus do céu. Entra nesse quadro, né? Thiagão, você fala merda. E você? Gostaram desse quadro? Deixa aí nos comentários se eu tenho que continuar com esse quadro. Agora, chega de brincadeira, vamos falar aqui sobre o chororô do esporte. E aí eu queria trazer um torcedor aqui falando sobre os lances de ontem. Tá na tela. O esporte foi prejudicado. O esporte hoje foi prejudicado, porque se o esporte tivesse feito... se o esporte não tivesse sofrido o segundo gol... Se o esporte não, olha só, se o esporte não tivesse sofrido o segundo gol do Vasco, o jogo estaria 1-0. Teve o gol do esporte 1-1. Teve um pênalti a favor do esporte, que talvez o esporte poderia converter 2-1. E aí, se o Vasco tivesse feito o terceiro gol como fez, teria sido o segundo, e esse jogo poderia ser empate, ou até mesmo vitória do esporte por 2-1. Mas o esporte foi sumamente prejudicado pela arbitragem no jogo de hoje. O que é que eu vou dizer mais? Eu não tenho mais nada que falar, né? Tá aí, não vou fugir da polêmica do lance ali do Verratti no segundo gol. Quando eu vi o lance, eu falei, vai anular. Eu tinha certeza absoluta que o juiz ia anular aquele gol. Eu acho que fica muito no limite, porque de fato teve a mão no rosto, mas é um contato mínimo, e aí tem um contato, o cara já se joga. Então o zagueiro deu essa brecha. Então eu acho um lance muito difícil, muito difícil. Em relação ao outro lance que ele comenta, o pênalti do João Vitor. Não foi, pô. Não foi. Não foi. E aí eu sei que vocês não acompanham os jogos do Vasco. O segundo gol do Corinthians é um lance idêntico a esse. A bola bate na mão do Ranieri, um passe do Jair, e o juiz não anulou o gol. Então aquilo ali não foi pênalti, porque a mão estava colada, próxima do corpo. Isso não é. Não dá pra marcar isso. Contra o Corinthians, a mesma coisa. Então, opa, calma. E aí, pra aquele torcedor do Vasco que acha que no Thiago foi falta, tinha que anular o gol do Sport, na minha opinião, usando esse critério, foi falta no Hugo Moura. Claramente, o jogador do Sport atrapalha o movimento do Hugo Moura, ele acaba cabeceando torto, a bola vai contra. Ou não, o Hugo Moura ele tá se projetando pra cortar a bola, o cara dá um tronco nele assim. Então, nessa ideia do lance ali do Verratti, se você pegar o contato no Hugo Moura, falta, pô. Falta. Então, pô, para de chororô, porque ó, a gente tá falando de um dos times mais prejudicados de toda a história, que é o Vasco da Gama. Então, aqui, eu acho que segue o baile, 3 pontos na nossa conta. Vamos pensar agora no jogo contra o Ceará. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar, né, o Fábio Carille, que tava bem feliz ontem, né, na coletiva. Agradeceu o apoio da torcida, falou que naquele momento ali do primeiro tempo que o jogo estava difícil, complicado, a torcida só apoiou, não vaiou, e ele agradeceu nesse sentido, e aí depois sai até o gol do Verratti, que foi muito importante, que realmente o esporte estava crescendo na partida, mas eu destaquei aqui essa resposta dele, falando que o Vasco não conquista algo há muito tempo, e, poxa, de repente é com ele, e o João Vitor também falou sobre a importância da vitória no dia de ontem. Olha só. Temos que melhorar, claro que sim. Tivemos um segundo tempo ali, um começo um pouquinho desligado. Acabamos que sofremos o gol, mas assim, a gente está muito focado, a gente vem trabalhando bastante. A gente sabe que a competição é uma competição muito difícil. Quem tiver a melhor regularidade, quem errar menos, vai ficar em cima da tabela. Então a gente, aqui em casa, principalmente, não podemos dar o luxo de perder pontos. Então a gente tem que vir para cá, ganhar os 3 pontos. E quando for fora de casa, trabalhar para não sofrer muito e também fazer as vitórias. Sou muito claro com todos. Minha porta é aberta. As reuniões com os jogadores, entram várias pessoas que não são jogadores e acompanham, né? Com isso, vamos ganhando confiança, eles vão ganhando confiança numa linha de trabalho que tem que ter, e quem sabe, né, cara? A gente faz tempo que o Vasco não tem uma conquista grande, quem sabe não seja com nós. Mas vamos trabalhar quietinho, dia a dia, né? Porque eu gosto desse negócio aí, cara. Negócio de título aí eu gosto. Hã?
quietinho, né? Acho que não tem outra forma, quietinho, e a gente fazendo por merecer dentro de campo esse apoio. Falou de título, ó, meus olhos, cheio de lágrimas. Que isso, sou muito carente. Meu pensamento foi longe também, né? Pensei na minha avó. Minha avó faleceu há um tempo. Minha avó faleceu no ano que o Vasco caiu a primeira vez. E eu tô aqui pensando, cara, pô, eu amo ser Vasco, mano. Eu amo ser Vasco e eu acho muito engraçado a nossa torcida. Eu acho que a nossa torcida, todo mundo tem um pouco de Lloyd Augusto. É muito engraçado, cara, porque igual a galera que me critica aqui, a galera acha que tá me atacando de alguma forma, não, mas eu aprendi a lidar com isso, cara. Eu aprendi a lidar com isso, eu acho engraçado, eu morro de rir. Mas por que eu tô falando isso? Porque tá tendo um debate nas redes sociais sobre a partida de ontem que eu tô morrendo de rir. Até vi aí uns cortes do Lucas Pedrosa falando que não espere isso de mim, vamos exaltar o resultado e não sei o quê. Mas, cara, é uma coisa tão simples, né? O que aconteceu ontem, de você exaltar, de você comemorar, de você aproveitar uma bela vitória, porque o Sport valorizou a vitória do Vasco e você tem algumas coisas para você analisar, buscando melhorar. Porque como o João Vitor falou aí sobre a importância da vitória, eu estava vendo uma outra resposta dele aqui, dizendo que o grupo está 100% fechado com o Carille. 100%. Então assim, eu até falei sobre isso no vídeo de ontem. Cara, se a galera tá fechada com ele, mano, segue o trabalho. Eu acho que dá para esse Vasco performar melhor. Eu acho que esse Vasco pode entregar mais. Vai ser com o Carille? Não sei. Mas já que os jogadores estão fechados com ele, então, vamos lá. Vamos trabalhar, Carille. Porque muita das coisas que eu falei no jogo de ontem, no nosso pós-jogo, eu vi muita gente falando no mesmo sentido. Agora, todas essas questões que a gente está pontuando, que o Vasco precisa melhorar, cara, não pode afetar você comemorar o belo resultado de ontem. Que é isso? A gente tem que saber separar as coisas. Ah, poxa, vamos comemorar, cara. A vida é muito complicada, difícil pra nós. Vai ficar discutindo um com o outro, porque deveria ganhar assim, deveria ganhar assim. Não, o Vasco ganhou. Claro, vamos trabalhar mais e pra entregar um pouco mais. Porque ontem, claro que a gente tira ali algumas mensagens. Olha só, o Faísca, comentarista lá do canal Atenção Vascaínos, o único que eu gosto lá, diz o seguinte, ó. O principal desafio de quem analisa é separar resultado versus desempenho. Hoje valeu muito como resultado. A pergunta é simples. Com essa bola de hoje, ganha de alguém que vai brigar lá em cima? Duvido. A falta de velocidade em algumas fases do jogo continua sendo um drama. Pegou pesado? Vocês concordam? Daqui o Fernando Campos. Não serei oportunista e vou criticar mais uma vez após uma vitória do Vasco. O trabalho do Carille é ruim. O time é desorganizado e os jogadores, como Verratti e Coutinho, estão salvando o treinador. O Sport foi melhor e mais ajustado em grande parte do jogo em São Januário. Saída de bola, a forma que ataca, como se defende e etc. Falta ideias e organização no Vasco do Carille. Ele se segura por ter jogadores com capacidade de decisão. E assim, esse tipo aqui de opinião, né, tanto do Faísca quanto do Fernando Campos, cara, os caras não estão secando, na minha modesta opinião. Não estão deixando de exaltar o resultado. Mas realmente a gente tem que debater isso aqui. Sabe? Aí eu vi alguns cortes do Pedrosa fazendo uma graça, uma papagaiada, ele não precisa disso, sabe? Esse debate é normal, mas claro, eu também acho que o Vascaíno tem que comemorar essa vitória. Vitória importante. O São Paulo, por exemplo, não ganhou do Sport. A gente conseguiu ganhar. Agora, claro que a gente tem que entrar aqui nessa linha de raciocínio para debater. Porque se o Carille já algumas vezes, ele mesmo criou, tá? Essa questão pra gente debater. Colocou na conta da torcida. Ah, o psicológico do Vasco, toma um gol, acaba. Altitude, time reserva contra o Corinthians. Ontem não. Ontem não. Ontem é um time tecnicamente inferior, né? Tecnicamente inferior. Eu também penso o seguinte, né? Chega aqui, esse pensamento que eu tenho aqui, ó. Teve algum jogador do Vasco que fez uma partida desastrosa ontem, que você fala assim, meu Deus, Thiago, ele me irritou, ele atrapalhou o time, né? O Vasco não performou por causa dele? Não acho. Não acho que teve ninguém muito abaixo assim. Teve nenhum grande destaque, tirando o Verratti que fez os gols, mas não achei que ninguém jogou muito mal. E teve alguém no esporte que performou em alto nível, que desfilou no campo? Não. Não. O que acontece é que o time do esporte foi muito mais organizado, e isso é a mão do treinador. Coisa que a gente não vê no Vasco. Você vê a movimentação de pressionar a saída de bola e toda hora o Vasco, né, voltar lá no Léo Jardim. Olha o time do Sport como pressionava, Barleta, Pablo, e aí os três volantes aqui adiantando, não deixando o Tietê, o Hugo jogar. Coutinho, quando voltava lá atrás, já tinha alguém no cangote dele. Isso é trabalho, isso é parte tática. Então, em vários momentos do jogo, o Sport foi superior, não porque tem um time melhor, não porque tem jogadores melhores, porque o treinador está trabalhando mais que o nosso. Isso foi claro na minha visão ontem.
Agora, eu não vou deixar de exaltar a partida. Foi o que eu disse no nosso pós-jogo de ontem. Se o Vasco tá ali enfrentando um Palmeiras ou qualquer outro time e tem em momentos do jogo esse domínio do adversário, essa dificuldade de sair jogando porque o adversário tá pressionando, cara, eu vou entender. Eu vou entender, porque o treinador adversário tem mais qualidades em mãos. Ontem não. Ontem ficou escancarado que o trabalho do Carille precisa mudar. Ele também tem que ter uma autocrítica. Chega de botar na conta de alguém. Chega, porque ontem o Sport, um time inferior, e mesmo assim foi melhor taticamente que o Vasco. Porque o Vasco ganhou a partida ontem na individualidade do Verratti, ali com o Coutinho, com o Payet, com o Ryan. Taticamente falando, o Pepa deu um nó no Carille, na minha opinião. Por isso que eu concordo aqui com o Faísca e com o Fernando Campos. Mas comemora. 6 pontos em 9 disputados. Tem que comemorar. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, exaltar o homem que colocou esse sorriso nesse domingão. Olha só. Pô, você que é foda. Olha lá. Puta que pariu. Caiu pro Garré, devolveu o segundo ataque, Coutinho. Puta que pariu. É muita cagada pra pouca pessoa, mano. É impressionante, cara. A bola bateu em 500 pessoas e caiu no pé do Verratti dentro da área pra ele fazer o gol. É incrível. Tem como, é impressionante, cara. Tá aqui, o Sport jogando bem melhor no jogo, cara. Bem melhor no jogo, o Sport. A bola cai no pé do pra ele fazer a porra do gol. É impressionante, cara. Ó o Pula Pirata. Olha lá. Sobrou. Olha lá, olha lá. Eu tô falando, cara. Quem que vocês têm que marcar? Puta merda, cara. Impressionante esse cara. A bola procura ele. Quando não é de cabeça, é de oportunismo. É impressionante, irmão. Porra, caraca, eu tô desde o início da porra da falta falando. Já sabe quem que vocês têm que marcar. A bola chega nele, ele tá soltinho, filho. Soltinho. Olha lá. Olha o cruzamento. Segundo pau. O desvio. Pra dentro da área. Quem tá lá? Ai, meu Deus do céu. É tão difícil. Você não assiste o DVD do Vasco, não, cara. Que esse cara é tinhoso. Ele não pode ficar solto dentro da área, pô. Quem está contigo, meu amor? Passarei de noite te levar pra jantar. Que isso, olha o que a vitória do Vasco faz. Um homem apaixonado, um homem feliz, um homem que tá amando. Obrigado, Verratti! Que isso, cara! É artilheiro do Campeonato Brasileiro, é artilheiro da Sul-Americana. Que homem é Pablo Verratti! Vou falar mais nada, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Fui!